Então, o senhor Maurício Argit cofundou a Polivox, empresa de destaque no ramo de áudio no Brasil. Final de 79, a Polivox fundiu-se à Gradiente, permanecendo a Argit como membro da alta administração. Já na Gradiente, a Argit firmou um acordo com a Atari para lançar oficialmente o Atari 260 no Brasil. Foi protagonista do lançamento do Expert, computador compatível com o padrão MSX. O MSX foi essencial para a popularização da computação pessoal no país, especialmente em ambientes educacionais e domésticos. Liderou vários lançamentos de produtos inovadores da Gradiente, bem como de iniciativas relacionadas à transmissão da TV analógica para a TV digital no Brasil, tanto na esfera institucional quanto na indústria do eletrônico. Então, é um prazer ter o senhor Maurício Argit aqui, por favor. Obrigado, palmas. Bom dia, pessoal. Eu me sinto muito, mas muito à vontade para fazer essa apresentação para vocês, porque é como se eu estivesse na minha sala de visitas, cercado de amigos, e não pessoas que vieram assistir uma palestra. Então, eu vou falar com muita informalidade com vocês e dividir também como é que chegamos no MSX. Mas, antes de mais nada, eu queria esclarecer alguma coisa sobre o meu nome. Tem gente que me chama de Maurício, tem gente que me chama de Morris e tem gente que me chama de Maurice. E qual dos três? Pode ser os três, não tem problema, porque eu não nasci no Brasil e quando meu pai foi me registrar, pôs o nome do meu avô, francês, Maurice, só que o escrevente lá não sabia escrever francês, escreveu M-O-R-I-S. Ficou fácil, ficou bom, mas aqui no Brasil, eu vim pequeno para cá, tinha 11 anos, e naquela época o Brasil não era tão internacionalizado, então nomes estrangeiros eram estranhos, e Maurice é Maurício, então ficou Maurício. Na escola chamavam de Maurício, depois no início da minha vida profissional, Maurício. Aí veio uma secretária nova e viu meu nome de Morris, e começou a me chamar de Morris, e aí mudou o meu nome. E aí ficou Morris, mas vocês podem me chamar de qualquer um dos três que eu vou atender. Eu toquei aqui sem querer, mas deixa eu voltar para ver. É um privilégio, eu tenho 80 anos, fiz em janeiro. É um privilégio para mim ter vivido esses 80 anos e assistido muita coisa, é claro, mas muita coisa na área da tecnologia. E eu, desde pequeno, sempre fui atraído. Tem gente que gosta de música, gosta de gente que gosta de artes, de matemática. Eu fui sempre atraído por tecnologia, então eu reparava as coisas. Eu ganhei uma vez um kit de um radinho, de uma válvula, para montar. Para mim foi um êxtase, uma diversão assim inimaginável. Então, eu vou contar ao longo desses 80 anos um pouco como é que as coisas evoluíram, que é a magia da tecnologia. Aqui vocês têm esse gráfico aí, ele foi publicado, e ele mostra a evolução da tecnologia, das coisas que aconteceram. O que está no retângulo vermelho é o meu lifespan, a minha vida até hoje. E desde que eu nasci se passaram 29.397 dias hoje. O chat que calculou, não fui eu.
que tantas coisas aconteceram. Daqui a pouco eu vou sentar, porque eu tenho um problema de joelho, eu não sei se eu vou aguentar ficar de pé. Mas ficar sentado falando com vocês é ruim também. Mas, enfim, quando eu comecei a trabalhar, claro que tinha que fazer conta, tinha que fazer previsões, tinha que tomar decisões. Usavam-se planilhas, as planilhas existiam, mas eram assim, escritas à mão, porque a maneira de pôr no papel era a máquina de escrever, e não dá para escrever uma planilha. Então, tinha que preencher os quadradinhos à mão e fazer as contas. As contas eram feitas em máquinas mecânicas. Então, essa máquina aí, é sueca, a Facit, ela fazia 4 operações. E tinha que ficar virando os quase contemporâneos, mais jovens, mas sabem disso, ficar virando a manivela para os números aparecerem. E para cálculos mais complexos, 4 operações não é suficiente, tinha régua de cálculo. Mas também não dava precisão de número de casas decimais, era limitado, porque uma calculadora totalmente analógica. Aí vieram as calculadoras. Uma das primeiras que eu vi era a Sharp. E essa calculadora, evidentemente, era monstruosa, gigantesca, e ligada na tomada. Por quê? Porque o display, já começava pelo display, que não existia LED nem pensar, tinha 2 tecnologias. Uma era o Onyx, que era nada mais do que um tubo neon em formato de número. Então, tinha os 10 tubos, de 1 a 0, para formar os dígitos. Então, para acender essa válvula aí, precisava de alta tensão. Então, dentro da máquina tinha lá o circuito para levar a tensão. E isso consumia corrente. A outra era a Numitron, um pouco mais moderna, mas nada mais é do que os 7 segmentos com filamento. Então, tinha que alimentar, acender esses filamentos. É uma lâmpada com 7 segmentos. Rádio de automóvel, era uma porcaria. Pegava mal. Olha a traquitana de componente que tinha o rádio, com FI, e a válvula precisa de alta tensão. A tensão do automóvel era 6 volts, não era nem 12. Então, precisava elevar a tensão. Como é que eleva? Põe um transformador lá, queima com DC, corrente contínua. Tem que pôr um alternado. Então, tinha o vibrador mecânico, que são esses 2 cilindros que estão aí, era um só, para alternar a corrente, fazia uma onda quadrada lá, e aí dava para elevar a tensão para as válvulas. Então, as coisas eram complicadas mesmo. Aí, na telefonia, quando eu era moleque, eu usava, na minha casa tinha aquele primeiro telefone lá da esquerda. Tinha a caixa com a campainha e tudo, e depois tinha o aparelho em si, e tirava do gancho e chamava a telefonista. Aí a telefonista, naquela primeira mesa do lado da comutação, ela tirava uma pega, ouvia o que você precisava, conectava no outro, juntava os dois, e a maior parte do tempo ouvia a conversa das pessoas, fazia parte. Depois veio esse outro tipo de telefone mais moderno, com disco, com o avô do plástico, que era o baquelite, uma coisa que quebra fácil, geralmente marrom ou preto, que é um derivado do petróleo, mas é uma coisa pesada, uma coisa
complicada também. E depois os outros telefones. Esses dois telefones abaixo, um de disco e um de tecla, é o telefone padrão brasileiro, que foi uma encomenda que a Telebrás deu para a Gradiente desenvolver. E esse telefone foi desenvolvido. Na época, regime militar, quem comandava isso era o general Alencastro, da Telebrás, e ele falou, olha, vocês fazem então o telefone, aprovou o design e tal, e falando, mas nós queremos fazer um de teclas. Ah, não, o brasileiro não vai saber teclar, é só com disco. Como é que vai aprender a teclar? Mas nós fizemos os dois. E claro que o de tecla vendeu mais. Depois as coisas evoluíram, veio os telefones celulares, e do lado da comutação também começou com a mesa de pegas, com a operadora, depois as centrais passo a passo, que era uma traquitana com relés, depois veio o crossbar, que era uma matriz de barras para fazer a comutação, depois isso aí virou, passou para o silício, e finalmente vieram as centrais temporais e dentro da nuvem, que são as de hoje. Na época que eu comecei a minha empresa, se tirava o telefone do gancho e não via nada. Tinha que ficar esperando, aí demorava um tempo, aí pá, vinha o tom de discar. Isso aí era uma coisa chata, uma coisa, se estava ocupado, tinha que ficar esperando a linha cair. Cair não, havia a linha. Aí eu tinha um rapazinho lá no escritório, eu via, fica escutando aí, quando vier a linha eu vou falar, vou discar o número. Vários minutos demorava, não sei quem se lembra disso aí. Agora travou. Ups. Pronto. Aí a máquina de escrever é o que se usava. Hoje em dia a molecada olha a máquina de escrever e fala, o que é isso? Né? Um teclado já conjugado com impressora, que coisa bacana, não precisa pôr na tomada. Aí, televisão. Televisão também é uma evolução grande. Começou com os tubos pequenos, redondos. Depois, a Sony fez uma grande evolução, deixando os cantos da tela mais quadradinhos. Televisão a cores. Televisão... tela plana, televisão digital, televisão a alta definição, já se fala em 16K, já tem 16K, e a TV 3.0. Para quem não sabe, a 3.0 é uma TV que já começa a funcionar aqui no Brasil, é a TV interativa. Ela está conectada na internet, e na hora que você quer alguma informação, está vendo uma novela, quer saber a marca da bolsa da pessoa, você clica na bolsa e depois vem a ficha da bolsa, ou então um jogador de futebol, qualquer que seja a informação que você quer, ele interage. E isso não é TV a cabo, é na TV aberta, a TV que vem pelo ar, pela antena, conectada no Wi-Fi da casa. Aí tem, isso aí já deu spoiler, mas é um moleque estranhando o que vem atrás da televisão. E não faz muito tempo isso, não faz. É recente ainda. Alguns lugares ainda a gente vê uma TV de tubo, uma ou outra.
Eu tinha um amigo que era sobrinho de um banqueiro em Nova York. E aí esse sobrinho um dia me ligou para pedir uma coisa. E ele falou, eu estou falando de dentro do carro. Ah, de dentro do carro, que coisa maravilhosa, como é que é isso e tal. Aí depois eu fui ver, em Manhattan, tinha um sistema de radiotelefone e algumas pessoas privilegiadas tinham dentro do carro. E só permitia 6 enlaces ao mesmo tempo, no máximo, em Manhattan. Por quê? Por causa de número de canais. Era um sistema duplex, analógico, para poder falar e ouvir ao mesmo tempo, fazer a conexão, a ligação da comutação, você ligava normalmente. Era um telefone como um telefone residencial, só que dentro do carro. Só que, no máximo, 5 a 6 pessoas podiam falar ao mesmo tempo em toda a cidade de Nova York, em Manhattan. Depois vieram aí a evolução dos telefones celulares com amps, que era analógico, o GSM, que era já 2G, o 3G, que era semi-analógico, semi-digital, 3G, 4G, 5G, e está vindo o 6G por aí também, tem alguns países já estão experimentando, acho que no Japão já tem. Isso aí tá. Esse mesmo amigo, sobrinho do banqueiro, ele tinha um apartamento em Nova York, me emprestava, e ele tinha comprado um Altair. E aí eu falava, não, pode usar, pode brincar. Eu não saía de casa, fui para Nova York, para ficar em Nova York, ficava dentro de casa brincando com um computador, custava $3.500. E os computadores evoluíram do mainframe para os laptops, notebooks de hoje em dia, e também na portabilidade, até chegar essa última figura, não está muito clara aí, mas é o computador que está dentro do relógio. Hoje em dia, os relógios têm uma capacidade de processamento gigantesca. E esse meu relógio aqui tem até GPS, eu não preciso acertar a hora nunca. Ele pega do satélite e acerta o GPS. Okay. Aí, anos 60. Anos 60 foi a época que se instalou a ditadura militar no Brasil. Tinha uma inflação, estamos falando de inflação, tinha uma inflação grande, a economia não estava indo muito bem e não era uma época propícia para se montar negócios. Quando eu falei para o meu pai que eu ia montar a Polivox, ele falou, não faz isso e tal, porque a época não é boa. Eu falei, se der certo agora na época ruim, quando ficar boa a época, vamos deslanchar. E o pior é que assim foi. Viu? Aí a Gradiente foi fundada por 4 engenheiros. 2 não eram engenheiros, um era semi-engenheiro, o outro era engenheiro, em 1964. Aí eu fui falar com eles, e aí eu falei, olha, eu achei lindo o que vocês estão fazendo e tal, eu gostaria de ficar sócio de vocês não querem um sócio? Não. Então, eu fiquei frustrado, voltei para casa, e 3 anos depois, eu falei, bom, já que não querem sócio, vão ter um concorrente. E aí eu fundei a Polivox. Ambas as empresas
elas já começaram no estado sólido. Não tinha válvula envolvida. Isso não é só uma questão de tecnologia, é uma questão de portabilidade, de peso, de conveniência, de esquentar, enfim, tem várias vantagens. Então, as marcas que tinham antigamente eram essas Invictus, Philco, Telefunken, Philips, Delta, Sempre. Não era sempre Toshiba, era Sempre. E aí, no meados de 60, nós rompemos com essa tecnologia e lançamos a Gradiente do seu lado, a Polivox no seu, lançamos os produtos que foram revolucionários e tiveram grande sucesso. Alguma coisa não vai, ele cansa. Aí era a época da ditadura militar, como eu falei, e, por um lado, até foi benéfico para as empresas nacionais, porque elas tinham um privilégio, eles não davam financiamento, não era isso, mas tinha reserva de mercado. Então, se quisesse operar no Brasil, o mercado estava reservado para empresas brasileiras. E também empresas que fabricavam componentes para eletrônica. Então, tinha um grande plantel de empresas que fabricavam componentes de qualidade e até avançados. Então, era possível fabricar eletrônica de consumo com insumos nacionais. Era uma época interessante. Hoje, ninguém fabrica componentes, nem Estados Unidos, nem Brasil, nem Europa. A Europa, talvez alguns, mas está tudo na Ásia. Então, tinha essas marcas aí, Panasonic, Noble, Thomson, a Douglas. A Gradiente, em 70, foi comprada pelo Eugênio Staub. Eugênio Staub tem a história dele também, que era um revolucionário tecnológico. O pai dele fazia só importações de produtos da Europa, como europeu, como suíço, e dos Estados Unidos. Importavam seletor de canais para televisão. E aí ele vendia, tinha um comércio, tinha uma empresa lá na Santa Ifigênia. E o filho, esse Eugênio Staub, falou: pai, tem que fabricar, o negócio é fábrica, o Brasil tem que ser fábrica. E o pai dele contra, mas no fim convenceu, e pegaram uma licença para fazer os seletores de canais no Brasil. Aliás, o pai dele foi quem introduziu a lâmpada fluorescente no Brasil, não tinha. E foi um dos primeiros tubos fluorescentes da Silvânia, ele importou. E aí ele comprou a Gradiente em 1970, os sócios saíram, ele ficou com controle total, e capitalizou a empresa e levou para a Zona Franca de Manaus, que tinha os privilégios. Não sei se você sabe, mas o governo militar, na época, queria desenvolver a área lá amazônica, que estava abandonado totalmente, 300 mil habitantes em Manaus, e os homens saíam porque não tinham oportunidade de emprego.
Então, fizeram o decreto 388 para estabelecer Zona Franca de Manaus, onde as empresas podiam importar os componentes, insumos, sem pagar imposto de importação, e tinha vantagens tributárias de ICM, CMS e outros tributos. E aí internava o produto para o resto do Brasil. Então, a indústria floresceu, a indústria eletrônica floresceu em Manaus. A Polivox fez a mesma coisa, tinha um site, esse do lado direito aí em Osasco, e montou uma fábrica em Manaus, não tinha todo o capital que a Staub tinha, mas se defendeu e fez a fábrica em Manaus também. Estou cansado disso. Década de 80, o jogo virou. A reserva de mercado ela ficou branda, quase desapareceu, e aí vieram as marcas de fora. E as marcas de fora a gente conhecia bem, eram coisa séria. Então veio Sanyo, Aiwa, Sony, Mitsubishi, Toshiba, Sharp, todas elas. E aí deu um medinho, né? O que nós vamos fazer? A indústria nacional. Tem uma coisa que é perversa, que essas empresas aí, elas desenvolvem um produto, põem um capital para desenvolver um produto, e o produto é fabricado e vendido no mundo inteiro. Nós desenvolvemos um produto, tem o custo de desenvolvimento e vende só no Brasil. Então, a amortização do R&D fica complicado. Por isso que deu um medinho. Aí, diante do medo, quando as coisas apertam, vamos nos juntar para ter mais força. Aí o meu sócio tinha um sócio na Polivox, resolvemos vender, quase foi vendido para a Sharp, mas acabou revertendo. Um dia eu conto a história, mas foi um jogo de pôquer muito interessante. Não que eu vendi a empresa jogando pôquer, foi um pôquer de estratégico. E aí fizemos a fusão Polivox com Gradiente e juntamos as empresas. Aí o Staub chegou para mim e falou, olha, Maurício, ele falou, olha, legal, Polivox e tal, estamos juntos, e você fica, então, na empresa por 1 ano e nos ajuda aqui e tal, tudo bem? Eu falei, tudo bem, desde que você também não me mande embora, porque eu vou ficar 1 ano, fica um compromisso bilateral. E ele topou. Ele topou, então meu compromisso era ficar 1 ano, acabei ficando 45 anos, esse ano, 2025, faz 45 anos de Gradiente, e ele me atribuiu para tocar o desenvolvimento de produtos, a engenharia e desenvolvimento de negócios, quer dizer, parcerias com os outros. O que eu gostei foi que foi o primeiro que o Staub é uma pessoa extremamente ética, uma pessoa correta, uma pessoa, mais do que tudo, visionária também. Nós estamos falando aqui de visionários, e ele tem a sensibilidade de
de farejar boas oportunidades. Então, ele com esses atributos, eu que não gosto muito de burocracia, de organização empresarial, essas coisas todas, falei, legal, agora os outros vão cuidar dessas coisas, eu vou poder fazer o que eu gosto de fazer, o que eu acho que eu sou capaz de fazer. Então, foi a tempestade perfeita, porque essa foi a minha oportunidade de poder desenvolver a Gradiente. Eu não estou me entendendo. Aqui não sei se todos leem, mas eu vou ler. Apesar do término da reserva de mercado, o Gradiente continua a crescer e se desenvolver, não deixava nada a desejar importados, a qualidade era ótima, a gente prezava muito a qualidade. Os produtos eram mais acessíveis que importados, então tinha um custo-benefício ótimo, e final de 91 a Gradiente chegou a ter 9.000 funcionários em Manaus, a maioria, e primava também pela assistência técnica em todo o Brasil. Coisa chata. Aí a Sony, um dia, publicou um anúncio no jornal, porque ela estava cansada de receber produtos que foram comprados fora do Brasil, nos Estados Unidos e tal. O pessoal trazia, quebrava aqui, levava na assistência técnica. Está em garantia. Não, mas está em garantia, mas não foi comprado daqui. Então, o presidente da Sony no Brasil colocou um anúncio no jornal dizendo assim: senhores clientes da Sony que compraram produtos fora do Brasil, nós não vamos honrar a garantia. Se for comprado no Brasil, tudo bem. Fez isso na intenção de vender produtos no Brasil, o pessoal não comprar lá fora. Aí a Gradiente imediatamente replicou com um anúncio que chama Anúncio Oportunidade, dizendo, olha, para nós não tem problema, seja lá onde você comprou o seu produto Polivox, nós vamos dar assistência técnica. Aí tem uma linha do tempo de produtos icônicos que a Gradiente lançou, e começou com o telefone padrão brasileiro em 79, 85 está salientado, que é o lançamento do Expert, e o outro lançamento icônico foi o primeiro celular com acesso à internet no ano 2000. Por incrível que pareça, eu quero ter essa oportunidade, pelo menos para esclarecer para vocês, a marca PlayStation e a marca iPhone são de propriedade da Gradiente. O PlayStation era o nome que nós pensamos em usar num computador multimídia que nós lançamos, que é o Gradiente OS. E esse computador aí, ele era multimídia, ele tocava CD, tocava DVD, podia fazer jogos, ele tinha subwoofer, tinha caixa surround, tinha, enfim, controle remoto. Então, era um 5 em 1.
e ele era uma solução para você trabalhar como computador ou brincar como máquina de entretenimento. Então, nós pusemos o nome de Gradiente PlayStation. Só que estava registrado no INPI, a Sony veio, falou, não, mas a marca PlayStation, né, vamos lançar o PS, era o PS o primeiro, o PlayStation, e a marca é de vocês. Acabamos negociando, foram corretíssimos, negociamos e vendemos a marca para eles por um valor relativamente módico, porque era justo. A Apple, a Gradiente, lançou no ano 2000 um telefone que era o primeiro telefone celular que acessava de alguma maneira a internet. Então dava para ler e-mail, dava para mandar mensagens, texto. E aí, no pessoal de marketing nosso, a gente não lembra quem foi que deu a ideia, mas esse telefone é um telefone de internet. A gente usava nomes americanos, então vai ser o Internet Phone. Só que era muito comprida a frase, para encaixar assim nas peças publicitárias e tal. Então, o iPhone, vamos chamar, em vez de Internet Phone, vamos chamar de iPhone. E aí registramos o iPhone no INPI. Em 2007, vem a Apple para o Brasil, vê que está a marca registrada em nosso nome e lançaram o telefone iPhone sem se importar. Aí entramos em litígio, e o litígio corre até hoje. Perdemos algumas instâncias, subiu e está no STF agora. E vai ser julgado, aí vamos ver o que acontece. Vamos ver o que o Xandão fala. A Gradiente prosperou e lançou uma grande variedade de produtos. Tudo de entretenimento, né? Tirando o Expert e o Oz, que eram mais computadores que eventualmente serviam para trabalho, o resto é tudo entretenimento, mas realmente para trazer conforto e alegria para as pessoas. Tinha tudo quanto é produto. E eram milhões de produtos vendidos por ano. Alguns produtos ficaram icônicos, assim como tem gente que entrou na carreira usando o Expert. O meu primeiro Gradiente, que era um karaokezinho de fita, aquele vermelhinho lá em cima, esse produto teve gente que entrou na carreira musical e de cantor através desse produto aí. Uma delas foi a Marília Pera. Ela deu uma entrevista uma vez dizendo que ela começou a cantar usando o meu primeiro Gradiente. A Gradiente tinha, não é essa foto, esse é o chat que fez, mas tinha onde era a fábrica da Polivox, virou um laboratório da Gradiente. Então, tinha um laboratório gigantesco onde fazíamos os desenvolvimentos dos produtos em Osasco, instalações de primeiro mundo. Aí, da onde vinha as ideias, a inspiração para fazer produtos? Não é que o Staub acordava de manhã, ou eu,
e dizia, ah, tá aí, eu vou fazer um amplificador, eu vou fazer um receiver, hoje eu vou fazer um 3 em 1. Não era assim que funcionava. A inspiração vinha das feiras, feiras de eletrônica no mundo afora. Tinha a CEATEC no Japão, o CES Show nos Estados Unidos, o IFA, International Funkausstellung, em Berlim, tinha o Hong Kong Trade Show de eletrônicos. Então, não podia perder essas feiras, porque tudo que era de novo era exibido, era mostrado nessas feiras, e a gente conseguia acompanhar a evolução para onde a tecnologia e as tendências do mercado eletrônico de consumo iam. E aí, depois das feiras, a gente corria nas lojas para comprar amostras, produtos que haviam sido lançados. A gente comprava, punha na bagagem e trazia para o Brasil. Uma vez eu estava lá em Berlim, fomos na loja de equipamentos lá, eletrônicos, e tinha um bando de japoneses fotografando um televisor da Samsung, porque eles acharam assim uma evolução. Os coreanos já estavam pegando o mercado de consumo e deixando os japoneses para trás nesse tipo de produto. Então, a gente comprava, trazia, tinha um pouquinho de perrengue na alfândega aqui para trazer as coisas, mas deixava, isso aqui nós vamos desenvolver, a amostra e tal, e aí acabava passando. Aí a gente dissecava, fazia a autópsia, fazia a autópsia dos produtos para ver como é que eles eram feitos, o que tinha dentro, que componentes que eram usados, e faziam o reverse engineering. Não tenho vergonha de falar isso, mas faziam um reverso aí para poder fazer os nossos e ficarem à altura desses aí que a gente conseguia. E dava certo. E um dos grandes feitos também, isso acho que deve ser de interesse de vocês, é a Midis. A Midis era um portal de voz que arranhava a internet, arranhava a inteligência artificial. Por quê? Era um portal de voz discado, se discava, mas do outro lado tinha um reconhecimento de voz, e o reconhecimento de voz direcionava para informações. Então, você podia ligar para lá e dizer qual é a previsão do tempo, qual foi o resultado do futebol, onde fica a Jamaica. Tinha esse tipo de informações e era interativo, e a voz falava. E isso aí em 2001. E essa voz era um banco de dados, e a locutora que gravou esses fonemas e as palavras era uma senhora que depois foi contratada pela Apple para fazer o Siri em português, e também pela Google. Então, para mostrar para vocês como a Gradiente estava sempre pensando no futuro. Eu brincava lá, eu falava, olha, se eu parar de vir trabalhar, ninguém vai notar na empresa. Um ano depois só vão notar porque faltou produto novo. Aí vamos falar sobre o MSX. O MSX, ele era
para variar, sim. Fomos a uma feira lá no Japão, e aí conhecemos o MSX na feira. E chamou a atenção porque vários fabricantes de nome tinham aderido ao sistema. Então, falou, se é bom para eles, deve ser bom para o Brasil, né? Então, chamou a atenção e vamos estudar para desenvolver um aqui para nós. Porque ninguém ia ceder o seu para colocar a marca OEM, Gradiente, é melhor fazer o nosso próprio. E aí, aliás, obrigado por ter chamado a atenção do slide. Eu tinha dois problemas. Como é que nós vamos fazer com o sistema operacional e como é que nós vamos fazer com a SEI. SEI era a Secretaria Especial de Informática, nossa grande amiga. O hardware, aparentemente, não teria problema. Aí tinha acabado de voltar para o Japão, aí falamos, bom, quem vai licenciar isso aqui é a Microsoft, porque MSX é Microsoft X. O Mr. Nishi estava nos explicando aí a origem mas o MS tem origem, sim, no Microsoft. Então, fomos a Seattle, depois de vir do Japão, e essa foto aí, ela não é Photoshop, ela não é chat, mas ela é real, mas não nesse contexto. Foi numa outra ocasião, acho que você lembra disso, em Nova Orleans, numa feira, que foi uma outra proposta que nós fizemos. Aí fomos para Redmond e o Bill Gates falou, legal, vocês vão fazer MSX, só que não é comigo. É com Mr. Kei Nishi lá no Japão. Putz, tinha acabado de voltar do Japão, e vamos para lá. Ir para o Japão não era trivial. É do outro lado do mundo. Eram 5 segmentos de voo. Saía de São Paulo para o Rio, porque São Paulo não tinha aeroporto que comportasse avião de grande porte. Saía de São Paulo, ia para o Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro pegava um 707 e ia que descia em Lima, no Peru. De Lima, no Peru, Los Angeles. Tinha gente que ia depois de Los Angeles para Seattle. Não, mas aí continuava. Não tinha autonomia para voar até o Japão, parava em Anchorage, no Alasca, para reabastecer, e aí, finalmente, Tóquio, Japão. De porta a porta, demorava 40 horas, porque ainda na última etapa, chegava em Narita, tinha que pegar o ônibus que levava para o City Air Terminal em Tóquio, e aí você tinha bagagem, chegava, pegava a bagagem, punha no táxi para chegar no hotel. Ufa! Era uma coisa pesada. 40 horas de porta a porta. Aviãozinho maroto. Tinha criança chorando, mães, era uma bagunça. E o Japão é um país muito peculiar, é um país maravilhoso, muito interessante, completamente diferente de nós. Comunicação, chegando no Japão, era complicado, porque telefone custava uma fortuna, demorava um tempão para chegar, que a ligação para o Brasil, um momento e tal, demorava horas, às vezes, para sair a ligação. Tinha o problema do fuso também.
12 horas de fuso. Então, usava-se o telegrama para comunicação rápida, custava caro também, tinha que combinar a palavra, porque o preço era por palavra. E a solução era o telex. Telex, vocês sabem o que é telex ou não? É uma máquina de escrever elétrica que se comunica com outra igualzinho, em outra parte do mundo, e o que você escreve numa sai na outra. Para ganhar, também você pagava por tempo, então fazia uma fita, preparava a fita e aí soltava a fita para mandar a mensagem inteira. Tinha que consultar o Brasil, porque as viagens você fazia sozinho, em poucas pessoas, e tinha que consultar para tomar decisões e tal. Então, depois de trabalhar o dia inteiro, chegava à noite no hotel, tinha que escrever em português as mensagens, aí o atendente do hotel ia lá embaixo, punha no telex, fazia a fita, imprimia, trazia para ver se estava correto. A maior parte do tempo não estava, porque português é um problema para o japonês, e aí tinha que fazer as correções e finalmente soltava a fita para mandar a mensagem. O dia seguinte vinham as respostas. Aí um dia eu me hospedei num hotelzinho na estação de Kyoto, e quando entrei no quarto estava um fedor de cigarro. Eu parei de fumar em março de 1979 e qualquer cheiro de cigarro, para quem foi ex-fumante, era um horror. Aí cheguei naquele quarto de hotel pequeno, um fedor de cigarro e tal. Falei, não, aqui não vai dar para ficar. Aí peguei o telefone, liguei e falei, olha, eu quero outro quarto. Não tinha outro quarto. Aí o camarada... Aí eu liguei e falei, então vem um spray para tirar o cheiro de cigarro. Aí, o quê? Não sei, passou para outro nem spray, cigarette, smell cigarette. Aí, ok, deixa eu tomar kudasai. Aí, quer dizer, um momentinho só. Aí veio um cara trazendo cigarro. Aí liguei de novo, veio o gerente e tal, falei, olha, é o cheiro de cigarro, aqui é um spray. Spray, né? Aí pegou, aí trouxeram uma máquina gigantesca, mal cabia no quarto, com ultravioleto e ozônio, e resolveram o cheiro do cigarro. Tinha outra ocasião também que eu fui com o irmão do Staub, e ele não conhecia muito o Japão, primeira vez que ele foi. E aí, nas reuniões se estendiam, ofereciam almoço, e vinham num bentô box, aquela caixinha de comidinha, toda embrulhadinha, delicada e tal. Ele pegou e achou que era um presente e meteu na bolsa dele. As reuniões no Japão eram quase sempre um bando de executivos da companhia e um ou dois ocidentais, que éramos nós, intimidante. Mas dava certo. É muita conversação, eles falavam entre eles, a gente ficava esperando para ver o resultado, aí vinha 2, 3 palavrinhas. Eles falavam 2 horas, 2 palavrinhas era a resposta. E tem um famoso sim e não. Então vamos fazer? Sim. Então vamos assinar? Não. Mas como? Não. Sim, entendemos. Não vamos fazer. O famoso sim, não japonês. Aí
Fui para a ASC, o Marcos Mandarino, onde ele está? Disse que estava comigo, não lembrava disso. Aí nós fomos na ASC, eu esperava achar um grupo de advogados, enfim, para poder assinar o licenciamento, uma reunião complicada. E eu estava enganado, porque a reunião não podia ter sido mais simples. Eu falei, se eu apresentar-me, ele atendeu. Ele é uma pessoa um pouco diferenciada dos demais executivos japoneses, mais moderno, E eu falei, vamos fazer negócio? Ele falou, sim. Pronto, acabou. Aí, semanas depois, 2 semanas depois, ele mandou um executivo do Japão para nos visitar, um ocidental, da Europa, de algum lugar da Europa, e tipo alemão, mas eu não sei bem o que era. Ele veio com os documentos, sentamos à mesa, assinamos 15 minutinhos. Estava assinado o acordo de licenciamento, e esse senhor tinha sido apresentado como PhD. Então, como a reunião foi rápida, eu falei, bom, eu agora vou falar com um PhD de ciências computacionais, de física. Eu falei, desculpa, mas em que você é PhD? Ele, em música. Aqui é só uma ilustração de como os negócios demoram para ser fechados. Então, no caso da ASC, foi algumas horas. A Nokia, que foi o maior negócio que a Gradiente fez, um dia contou a história, também não cabe contar aqui, foram alguns dias. Os finlandeses, muito fácil de lidar, muito diretos, foi uma experiência sensacional. E outras parcerias, alguns meses, e a Nintendo durou só 7 anos. Falar em parcerias, fizemos parcerias com LG, JV. LG era para fazer TV no Brasil. Fizemos uma cópia da fábrica deles da Coreia, montamos em Manaus. JVC, eles mandavam alguns produtos, nós montávamos os kits e vendíamos com marca JVC aqui no Brasil também. A Nintendo, Atari, que foi um dos primeiros, a Nokia, que eu mencionei, a Sky, que foi uma parceria Sky Globo, e PES para trazer o satélite Bandacaú no Brasil, a Thomson, que fornecia equipamentos de televisão, e a Sagen, que depois é uma empresa francesa, que é ligada a um grupo que faz turbinas de avião, que fazia celulares, que nós, depois de vendermos a nossa parte para a Nokia, nós usávamos esses telefones, tecnologia Sagen. Também tem coisa que não deu certo. Chegamos na Spotify e não quiseram nem receber a gente. E a BlackBerry, fui eu e o Staub para o Canadá falar com eles. Quem assistiu a série aí tem um filminho da BlackBerry, o carequinha lá, ele nos atendeu, mostrou tudo e falou não. Voltamos para casa. Aí tinha a SEI. SEI era do governo militar, Secretaria Especial da Informática, que controlava tudo para proteger a reserva de mercado. Então, tinha que ter a bênção deles para tudo.
E então essa era a segunda dificuldade para vencer o problema de fabricar o MSX. Aí chegamos na SEI e falamos aqui, indústria nacional, se enquadra, vamos fazer um projeto nacional, se enquadra. Era o comandante Exil, quem que lembra do comandante Exil? Aí esse eu pus aí do Exército, mas ele era da Marinha, o Exil, todo bonitão, todo vestido de comandante. E eu falei, só que vamos fazer a Zona Franca. Ah, não, Zona Franca não dá. Mas por que a mesma coisa? Não é Brasil? É, mas é regime especial e não dá para fazer lá e tal. E aí tivemos uma ideia, pegamos a lista de material do Expert, pegamos o Expert, um modelo, pintamos de cor de laranja e pusemos 2 joysticks. Essa não é a foto, mas a foto existe. E mostramos para o Exil, eu falei, eu posso fazer videogame em Manaus? Pode. Você aprova essa lista? Sim, a lista de material está o quê? Então, pegamos e fizemos um videogame. Era um videogame, só não era laranja. Então, deu certo. E os argumentos também que usava lá, eu falei, ô Exil, vocês vão controlar tudo, quantos microprocessadores tem nisso, naquilo. Tem uma privada aí que eu quero fazer da Toto Toilet. Isso aqui está vivo, hein? Você aprova? Ah, não, isso é informática, então não pode fazer privada no Brasil. Não é a privada, é a tábua, o assento. Bom, eu sei que a SEI ficou furiosa, mas passou. O hardware não tinha problema, então desenvolvemos o produto. Essa fotinha aí desse produto aí, não sei se dá para ver, mas é um duplo cassete. Não é um... Está me perseguindo. É um duplo cassete. Então, o nosso DNA era produto de consumo. Então, vamos montar o computador dentro daquilo que nós sabemos desenhar, daquilo que nós sabemos fazer. E nasceu com essa cara aí de produto de consumo, não tanto de computador. Foi a razão desse design. Aí nós montamos a linha a cadeia de suprimentos, a linha de fabricação e tudo em Manaus. Aí o resto da história vocês conhecem, foi um enorme sucesso comercial. Eu não vou entrar nas questões técnicas, porque vocês entendem muito mais do que eu. E não se trata aqui, é para mostrar os bastidores de como a máquina surgiu. Tem os livros que foram escritos na época, e até uma vez me surpreendeu, eu entrei numa sala, estava cheio de livros, fizemos molding, fizemos um cassete que, antes de ter o disquete para armazenar dados em fita cassete, estimamos ter vendido 200 a 250 mil Expert na época. E uma das primeiras alegrias foi a companhia telefônica que deu um pedido de 3.000 unidades para fazer o teletexto no Brasil, que era também o bisavô da internet. Depois lançamos o OS, que era o 5 em 1, que eu já mencionei. E atualmente a Gradiente ela
licencia sua marca para um pessoal que importa produtos da China, põe a marca Gradiente e distribui, só que nós temos o controle de qualidade, aprovar, para a coisa não despancar, e a Gradiente Solar. A Gradiente Solar é uma empresa que faz instalações de energia solar em residências e comércios, indústrias, não grande porte. Nós não fazemos usinas de energia solar, fazemos instalação de usinas de pequena e média potência. Essa foto aí é o Alphaville que nós fizemos a instalação recentemente. E no ginásio colocamos um totem para carregar celular, que são carregados com energia solar. E com isso terminamos. Consegui ficar de pé.